Tanto que eu falo muito para eles lá em casa, né? Eu digo, ó, se eu morrer, se acontecer qualquer coisa, os estudos, o conhecimento de vocês, isso ninguém pode tirar de vocês. Fala pessoal, bem-vindo a mais um Stellarcast. Dessa vez, pessoal, é aquele Stellarcast especial que a gente sempre traz dois convidados, o aprovado e a mãe do convidado. Porque esse aluno, pessoal, ele passou com 17 anos na Polícia Militar do Pará. E sempre falo para vocês, quando uma pessoa passa tão novo assim em um concurso tão concorrido, pode ter certeza, teve muito ali a mão dos pais ali na criação, ali no incentivo. Então eu sempre gosto de trazer o pai aqui para justamente falar como foi esse processo, como é que foi, como é que era a criança, né? Como é que ele era, como é que foi o estudo, o que, que ele fez para esse aluno tão novo, né, passar em um concurso tão concorrido. Beleza? E eu trouxe aqui, eu queria agradecer a presença, foi aluno, né, do nosso curso Estelar, de alguns projetos e também na nossa mentoria, que é o Paulo. Satisfação, meu irmão, te receber aqui. E a sua mãe, a Cleidiane. Prazer é todo meu. E a gente vai conhecer um pouquinho dessa história, como foi todo esse processo, lá desde o começo, né? Como foi ali a criança até essa aprovação com 17 anos, pessoal. Não é para qualquer um, não. 17 anos não é. Então vamos lá. Eu queria perguntar, Paulo, como é, cara? Como é que é ser aprovado tão novo assim? É muito bom ser aprovado novo, pela questão de tu já iniciar a tua vida adulta concursado, com uma estabilidade. É algo muito prazeroso. E também a questão de dar orgulho para a família. Eles veem lá que tu acabou de sair do ensino médio e tu já tá conseguindo caminhar com as próprias pernas. Esse tipo de coisa é muito gratificante. Cara, isso é fantástico, né? E para uma mãe, né, ver um filho tão novo, né, já encaminhado na vida, já concursado. Como é, Cleidiane, essa alegria, qual é a emoção de ter um filho assim? Eu sou muito grata a Deus pelo filho que Ele me deu, né? Eu não poderia iniciar minha fala sem agradecer a Deus, porque eu creio que dele que provém todas as coisas, né? E eu fico muito feliz, muito alegre, coração apertado, né? Que durante algum tempo a gente vai ter que ficar um pouquinho distante, mas eu estou muito feliz, muito satisfeita, muito grata a Deus. Bacana. Mas, Cleidiane, como é que era o aluno, né, Paulo? Como é que ele era ali como criança? Como é que foi que começou esse caminho até a aprovação, né? Que começou muito antes, com certeza. A gente sabe que, às vezes, quando a gente é criança, a gente não quer estudar, a gente não quer fazer atividade, a gente não vê a importância nisso. A gente só quer brincar, conversar com os amigos. Mas eu sei que a orientação dos pais nessa idade faz total diferença. Como é que foi? Como é que foi essa relação quando ele tinha ali seus 8 anos, que é muito importante essa base? Como é que foi? Sim, é muito importante. Falar do Paulo criança, eu não poderia deixar de mencionar a minha mãe, né? A minha mãe, ela nasceu no interior de São Bento. Ela estudou até a 4ª série, porque ela perdeu a mãe dela muito nova. E chegou um tempo lá na escola que só tinha um uniforme na casa. Então, ou ia ela ou ia a irmã. Então, no caso, a minha tia foi estudar e minha mãe teve que interromper os estudos na 4ª série, muito pequena. E foi ajudar o meu avô a tomar conta, né, dos seus irmãos. Então, quando ela foi mãe, uma das coisas que ela priorizou muito foi a questão dos estudos, né? Minha mãe veio para São Luís, trabalhou em casa de família, ralou bastante, mas a gente sempre teve educação. A gente sempre conseguiu ir para a escola com nossos lápis, nossas coisinhas, nosso uniforme limpinho. Então, eu entendi desde pequena que uma das provas de amor que uma mãe pode dar para um filho é conhecimento. É uma coisa que, se eu não estivesse mais aqui, mas o conhecimento que ele teve, a educação que ele teve, isso ninguém ia poder tirar dele. Tanto que eu falo muito para eles lá em casa, né? Eu digo, se eu morrer, se acontecer qualquer coisa, os estudos, o conhecimento de vocês, isso ninguém pode tirar de vocês. Então, desde pequenininha, eu sempre pressionei, assim, de uma forma leve, né? Eles a estudar. Quando eu precisei trabalhar e minha mãe ficou com ele, minha mãe não conseguia ensinar as atividades. Aí a minha mãe contratou uma menina, colocava ele na mesa,
a menina e minha mãe ficava lá. Minha mãe é aquele apoio moral, né? E a menina para ensinar aquilo que minha mãe não sabia. Então, ali começou o processo de alfabetização dele. E, assim, sempre questionei ele. Você já sabe quanto é 1 mais 1? Por que tu não estuda quanto é 2 mais 2? Então, na escola, se está na tabuada do 1, do mais, então vamos logo para a tabuada do 2. E, assim, a gente sempre foi motivando eles a estudar, a entender que o conhecimento, ele abre portas, né? Como abriu muitas portas para ele, muitas outras portas vão se abrir através da educação, através do conhecimento. Então, isso foi algo que eu aprendi com minha mãe, que ela me deu, então eu procurei dar também para ele. Isso é muito importante, né? A participação dos pais na escola, na educação, saber como é que tá as notas dele, como é que ver o boletim, ir lá na escola, saber como é que tá o comportamento. Eu acho que com certeza a senhora fazia isso. Sim. A senhora, ele era muito... aprontava muito na escola? Não. Quando eu não podia ir, mas a minha mãe sempre ia, né? Sempre, nós dois somos responsáveis pela educação dele nessa base inicial. E ele sempre foi muito tranquilo. Muito gente boa, assim, se dava muito bem com os professores. A gente foi começar a ter alguns problemas já no ensino médio, né? Que ele começou a querer buscar mais conhecimento e ele já estava muito, assim, apressado, acelerado para fazer cursinho, para fazer concurso. Só que ele ainda tinha que concluir o ensino médio. Então, ali a gente teve alguns contratempos, mas durante a vida dele foi tranquilo. Ele sempre foi um bom aluno. E Paulo, a forma como tua mãe fala, dá pra perceber que tu, desde assim, muito novo, tu sempre buscou ter estabilidade e querer passar em concurso. De onde vem essa... Porque nem toda criança, adolescente, já tem essa visão de querer, né, sua independência financeira. De onde vem isso? Assim, tudo isso foi por conta dela. A questão dos estudos, ela sempre gostava que eu me adiantasse cada vez mais. Aí esse sentimento acabou passando para mim. De início eu até criticava, achava um pouco chato ver todos os meus colegas estudando tal assunto e o que deveria estar sempre um pé à frente. Eu achava isso um pouco chato. Só que quando eu cheguei ao ensino médio, aí sim eu entendi. Eu entendi que o mundo fora da escola, a vida adulta é uma competição. É todo mundo querendo mais, querendo saber mais, e é uma corrida. Porque nos melhores concursos, as vagas não dá para suprir todo mundo. Então, só os melhores passam. E eu agradeço a ela, porque ela me ensinou isso e eu pude compreender isso antes mesmo de entrar no ensino médio. Então, no meu primeiro ano do ensino médio, eu já iniciei esse pensamento de estudar, que eu tenho que me destacar, porque se eu não for o melhor, eu vou terminar como qualquer um termina o ensino médio. Desempregado, procurando empregos não tão gratificantes, ou fazendo faculdades que não vão servir de nada. Cara, isso é muito real que tu tá falando. E infelizmente, a grande maioria dos jovens não tem essa percepção. Eles acham que a escola é uma brincadeira, aquilo ali é realmente um mundo, um mundinho ali que tá todo mundo igual, só que você tem que entender que é realmente isso, a vida é uma competição. Não tem vaga para todo mundo. As melhores oportunidades não dá para todo mundo. Existem empregos melhores do que outros, que pagam melhor, que trabalham de uma forma mais tranquila e ganham mais. E os concursos não dá para todo mundo. Então, só aqueles que se destacarem que irão alcançar. E eu lembro, estou falando isso, eu me recordo muito assim da minha adolescência. Eu, ali, quando eu tinha meus 12 anos, eu não era o melhor aluno da sala, nunca, sempre fui um aluno meio mediano. Só que eu achava que a vida era muito fácil. Eu sempre achei que a vida, eu vou ter meu carro, vou ter minha casa, Na minha vida, eu tinha certeza que eu ia ter isso. Mas eu não imaginava, quando eu completei meus 13 anos, que eu fui perceber o quão distante eu estava de ser aprovado naquilo que eu queria. Na época eu queria passar em direito, eu tinha outros projetos. Porque eu me assustei, porque eu fui para uma outra escola e eu percebi a quantidade de alunos melhor do que eu. Eu era muito ruim perto de outras pessoas, eu era muito ruim mesmo. Então eu fiquei pensando, poxa, se nessa escola bem aqui, eu não estou nem entre os 20 primeiros,
Imagina a soma de todo mundo que faz que outras escolas. Aí bateu o desespero, cara. Sim. Bem aí eu fiquei, caramba, eu tô muito atrás, cara. Não vai dar. Se nessa turma bem que eu não consigo ser não tô nem entre os 20, pô, na turma de 30 alunos, como é que eu vou conseguir? Aí mudou. Aí eu, cara, eu já tinha isso aí eu tinha uns 14 anos, 13, 14 anos, né? Aí eu comecei, aí mudou. Porque eu tive essa visão bem que tu tá falando bem aí. Porque, cara, se eu não correr atrás, ninguém vai fazer por mim. Eu que tenho que buscar. Porque eu pensava assim, pô, minha mãe e meus pais estão fazendo o possível para me dar um suporte. Mas eles não vão fazer isso sempre. Um dia eles vão ficar velhos. Eu já queria eu queria ter minha independência. Tu pensava muito nisso, assim, também? Sim, sempre imaginei. Pensava assim que quando eu chegasse aos 18 anos, quando eu completasse 18, eu não queria mais ser sustentado, assim, entre aspas. Porque eu queria poder ajudar ela o mais rápido possível. E quando eu estava no colégio, como eu não trabalhava, eu não poderia ajudar ela na questão financeira. Então, meu objetivo era, aos 18, conseguir atingir, encurtar esse caminho de vitória. Entendi. Que é para poder ajudar ela. Tem algum momento que tu lembra, assim, de dificuldade, que tu viu tua mãe fazer, assim, um sacrifício muito grande ali por ti, para que tu consiga... As mães fazem muito isso, né? A gente abre mão, as mães, elas abrem muito a mão de, muitas vezes, de coisas para ela, né? Para que a gente tenha algo melhor. Tu lembra de algo assim? A vida toda, ela sempre me incentivou nos meus estudos, sempre me apoiou. Ela tentava ao máximo me afastar das dificuldades do mundo, para mim não me assustar. Então eu tenho certeza que ela escondia bastante coisa, não deixava transparecer. Mas algo que me marcou muito foi quando eu ainda estava estudando. Eu já estava estudando para a Polícia do Pará e eu estava de uma forma assim muito intensa. Eu não vivia mais para nada. Quase não bebia água ou saía de casa, outras coisas. E nessa época ela estava com problema na coluna, com hérnia de disco. E eu me lembro que ela vinha me pedir ajuda para fazer algumas coisas. E ela só abria a porta e ela olhava eu estudando. E eu sentia que ela queria pedir algo. Mas aí ela me olhava estudando e fechava a porta para não me atrapalhar. Assim, me doía bastante aquilo, por um lado. Mas também servia de força, porque eu pensei que aquele esforço que ela estava fazendo não podia ser em vão. Então a única opção minha era ser aprovado. Massa. E tu percebia isso, Cleidiane? O que acontecia? Tu ia lá pedir um favor para ele fazer e na hora... Não, deixa ele aí, ele tá estudando. Como é que era? Assim, eu acho que é um privilégio de toda mãe. Porque, por exemplo, quando tá pequeno, a gente tem que estar cobrando, né? Estuda, faz isso, faz aquilo. E, assim, a minha realização em relação a ele sobre o estudo veio bem antes da aprovação. Foi quando essa preocupação terminou. Quando eu não precisei mais estar pegando no pé para estar estudando, estar mandando, estar cobrando. Quando eu vi que ele entendeu que o conhecimento abre portas e que aquilo dali era algo que só ele poderia fazer por ele mesmo. Porque muitas vezes eu falei para ele assim, às vezes tem um cursinho, alguma coisa, ele disse, não, mamãe, não precisa, não gaste dinheiro com isso. Eu digo, meu filho, nós não estamos gastando, nós estamos investindo, isso é um investimento. Triste seria se você fosse para a sala de aula e ficasse lá, olhando para o teto, conversando, matando uma aula. Mas você está indo, você está estudando, então, para mim, era assim uma satisfação, uma alegria, né? Ele sempre foi muito meu amigo, muito meu companheiro, sempre esteve comigo todo o tempo. Então, quando chegou esse período, eu não conseguia mais nem falar com ele. Então, ficava aquela barreira assim, né? Vontade de ir lá, mas a vontade de... Então, às vezes, eu já acelerava o almoço, aí eu dizia, o almoço está pronto, para ver se ele vinha. Aí ele dizia, já vou, e demorava. Ficava ainda lá dentro do quarto, lá com o celularzinho dele estudando. Mas aquilo também era muito gratificante, porque eu entendi naquele dia, assim, naquele período que, pronto. Aí a questão da aprovação era só uma questão de tempo. Eu não imaginava que ia ser tão rápido, né? Mas ali eu já tinha certeza que
estava tudo certo, e que ele já estava no caminho e que era só uma questão de tempo mesmo a aprovação. Ele estudava pelo celular, é isso? Era. Ele tinha computador, alguma coisa só pelo celular? Quebrou nesse período. Foi? Deu problema no computador dele. Aí ele ficou estudando pelo celular. E eu sempre falava assim para ele, né? Falar agora o meu sermão já mudou pro irmão dele, né? Porque assim, uma criança tá de férias, eu não vejo a necessidade dele passar 30 dias brincando na rua, né? Aí eu sempre falava, enquanto tu tá brincando na rua, tem alguém estudando que vai tomar a tua vaga. Aí às vezes a pessoa ia assim, meu Deus, a mulher falando isso pra uma criança de 7 anos, só pode ser doida. E ele cresceu ouvindo isso, eu todo tempo falando, né? Aí uma vez a gente foi no shopping, no tempo da pandemia, e tinha um pessoal lá numa salinha estudando. Eu digo, aí, ó, isso vai ser um divisor de águas. Quem estuda, avança. Quem não estuda, não avança. Enquanto vocês estão fazendo isso, tem alguém que está estudando, vai roubar a vaga de vocês. Então, ele já cresceu ouvindo... Esse espírito de competição. Exatamente. Mostrar a realidade, né? Mostrar exemplos. O papel da mãe é muito isso, né? Alertar. Porque tu fez isso. Toda criança, como eu falei no início, quando eu falei, ali a criança, adolescente, ele não tem essa noção. Eu também não tinha. 12 anos, eu achava que a vida era muito fácil. Eu ia chegar, ia ter vaga para todo mundo. Sim. Eu não tinha essa noção. Mas depois que tu tem uma pessoa te orientando, falando, olha, não é assim, é difícil, não é fácil. Olha aquela pessoa ali, ó, fazendo tal coisa. Olha o que ela tá fazendo. Olha ela perdendo o tempo dela. Olha o que ela vai se tornar. E eu tenho certeza que a senhora fazia. Eu falo isso que minha mãe fazia isso demais. Minha mãe, a gente tava passando por algum lugar, aí tinha um pessoal no canto da rua fazendo nadinha, às vezes fumando alguma coisa. E ela falava e falava assim, tá vendo aquele pessoal ali, ó? Não vai dar nada ali. Eu não quero te ver nunca daquele jeito ali, ela falava pra mim. Aí eu vou ficar... Aí ela ficava com o moleque, tá vendo? Ela só o doutor ali, ó. Só o doutor ali com ironia. Sim. Aí, mas também ela trazia exemplos positivos de pessoas que estudaram e venceram na vida, de pessoas que vieram de origem humilde, inclusive da minha família. Minha família tem algumas pessoas que, cara, a minha irmã, a irmã da minha mãe, minha tia, ela nasceu lá no interior do interior, ali de Formosa da Serra Negra, no interior, no povoado. Conseguiu ser aprovada aqui em São Luís em Medicina. E tem esses exemplos na minha família, né, na minha vida. Ela trazia exemplos de outras pessoas e isso vai motivando, né? A gente vai se inspirando nisso. E a mãe, os pais, a gente para ouvir. E é o papel do pai ser chato, né? Sim. É o papel do pai ser chato, cobrar. E é muito gratificante, né? Quando não precisa mais fazer isso. Quando é que foi o momento, assim, que a senhora percebeu? Porque a senhora falou que chegou um momento que não precisou mais. Ele mesmo se autocobrava. Quando foi isso? Foi nesse período mesmo que ele está no último ano do ensino médio, né? Ele já tinha desistido do concurso anterior que ele estava estudando e ele começou a focar no concurso da PM do Pará. E ali ele ia para a escola, da escola ele ia para o cursinho. Aí já não tinha mais ônibus esse horário, aí tinha que pegar ele pelas paradas. Aí tinha uma moça que ajudava, dava carona até na metade do caminho. Aí eu ia buscar ele. Aí nesse horário, ele chegava em casa, colocava o jantar e ia pro YouTube assistir mais aula. Aí eu já ia me deitar e ele continuava lá. E no outro dia de manhã ele já começava com o celularzinho estudando. Aí eu disse, pronto, concluí meu trabalho. Não precisou mais cobrar, não precisou mais falar. E é bacana que ele estudava por um celular, né? Tem gente que tem o melhor notebook, tem o melhor fone, o melhor local de estudo. E tu pelo um celular, né? Era isso que tu tinha. Porque tu não precisa das melhores condições. Faz com o que tu tem. Como é que foi quando quebrou o teu notebook? Foi muito difícil pra ti? Era bastante difícil pelo celular. Como é botar que era? da tela. Eu costumava botar um copo, um livrozinho e apoiava o celular. E ia estudando. Videoaula. As pior parte era quando eu tinha que assistir videoaula. Que eu tinha que me aproximar bastante do celular para poder ver direitinho o que o professor escrevia. Mas eu não lembro em nenhum momento reclamar, não. Nunca achei isso um empecilho, assim. É porque
eu tenho assim, eu converso com muitas pessoas e muita gente fala assim, eu só tenho um celular, eu queria ter um notebook, é porque eu não tenho um notebook que eu não consigo, é porque eu não tenho um computador, é porque eu não tenho uma mesa adequada. Cara, comece com as condições que você tem. Sim. Não espere as melhores condições, só comece. Né? Tem vários exemplos de pessoas, assim como tu, Paulo, que só tinham um celular e uma internet e bastou isso para estar sendo aprovado, porque isso não, né? Muita vontade de vencer na vida, muita vontade de vencer na vida. Mas como é que tu fazia, Paulo? Porque tem as notificações do celular, às vezes tem o WhatsApp, aquela mensagenzinha do Instagram. O que tu fazia para evitar isso? Rapaz, assim, a gente se distrai muito fácil, né, quando tá estudando. Eu lembro que eu apaguei tudo no meu celular e deixei só o YouTube. É mesmo. Que é porque eu não queria nenhuma distração. E eu sei que se chegasse uma notificação lá, o pessoal fica agoniado até ela ver o que é. Ainda mais quem estuda só pelo celular, né? É. Aí eu apaguei tudinho, deixei só o YouTube e o Que Concurso. Eu não sei se eu conhece, um Conheço. aplicativo de questão. Sim. E foi assim que eu fui aprovado, o YouTube e esse aplicativo. Mas, Paulo, como é que funcionava a questão da tua organização? Como é que tu montava teu cronograma de estudo semanal? Como é que era teu cronograma semanal? Assim, Como é que era a tua rotina, né? Porque tu estudava, né? Tu tava no ensino médio ainda. Sim. E ainda estudava. Qual era o momento que tu estudava realmente ali Porque tu estudava na escola, tu mora em qual bairro? Ia dar quanto tempo? E tu ia de ônibus, né? Quanto tempo da tua casa pra lá? Como é que era essa tua rotina? Uma hora de viagem. É uma hora da tua casa pra... Isso. Assim, no meu último ano, eu não fui um bom aluno no colégio. Por conta disso, porque eu tive que deixar o colégio de lado para poder focar no concurso. Porque, para quem não sabe, na Polícia Militar do Pará, as questões são questões de direito. E essas questões não tem no colégio, não são ensinadas no colégio. Então eu meio que deixei o colégio de lado e foquei só naquilo. Eu acordava de manhã, todos os dias às 6 horas, me ajeitava todinho, arrumava a mesa. Para as 7 horas eu já estava sentado na cadeira estudando. Aí nisso eu estudava, até a hora que ela me chamasse para almoçar. Aí quando ela dizia que o almoço estava pronto, eu almoçava, era por volta de 11h30, por aí. Aí eu almoçava e meio-dia eu já estava rasgando para ir para a escola. Aí na escola eu tentava estudar na escola também. Às vezes eu levava o celular assim, para tentar responder questão, esse tipo de coisa, alguns arquivos em PDF. E quando eu saía da escola, eu ia direto pro cursinho. O cursinho terminava às 10 horas. Aí eu pegava uma carona que me deixava na metade do caminho e na outra metade minha mãe ia me buscar. Aí eu ia pra casa. Aí eu chegava em casa, eram umas 10 horas, 10h30, porque a aula terminava às 10, chegava umas 10h30, 10h40. Aí eu ficava estudando das 11 até meia-noite. Esse é o horário. E repetia tudo de novo. Eu nem me lembro assim... Final de semana, o que tu fazia? Final de semana era o dia todo. Estudando direto? O dia todo. Eu só não estudava o dia todo durante a semana por conta que eu tinha que ir pra escola. Mas assim, e como é que ficou a questão de amigos, né? Tu tinha uma... Porque nessa tua rotina aí, com certeza, tem amigos que ficavam te chamando. Pô, bora sair pra tal lugar, bora Sim. aqui, bora lá, bora bater uma bola ali. Como é que foi como é que tu fazia isso? Foi uma parte assim... Tive que me afastar, né? Mas felizmente meus amigos, eles entendiam que tava na hora de se distanciar um pouco. Quando eu comecei a iniciar, eu falei pra eles e tal, que eu ia me distanciar, por conta que eu ia prestar um concurso e que eu teria que me dedicar 100%. Aí me afastei um pouco, eles se formaram, teve a festa de formatura. Infelizmente eu não participei da formatura do meu colégio por conta disso, que eu não tinha tempo para tirar foto, para ir para baile, esse tipo de coisa. Aí eu tive que abdicar da minha formatura do colégio, festinha de fim de ano, esse tipo de coisa. Tudo eu me excluí, vivi exclusivamente para aquele momento, pro concurso. Entendi. E, assim, eu imagino que várias pessoas se afastaram também, né? Eu imagino que, às vezes, te convidavam, não doía? Assim, pô... Demais. Ver teus amigos ali, como é que era? De onde é que tu tirava essa força para continuar? Porque eu sei que não é fácil. A galera te chamando ali, bora
bora lá pro bar, ou então porque nessas brincadeiras, nessas reuniões sempre é legal, o pessoal brinca, conversa bastante. E como é que tu fazia? De onde tu tirava essa força, né? Essa motivação pra dizer não e continuar focado? Assim, era muito difícil mesmo. Ter que recusar, ver todos os meus amigos se divertindo, saindo, indo pra praia, esse tipo de coisa. Mas eu sentia que se eu fosse, eu não ia conseguir aproveitar nada. Eu ia ficar pensando, o que eu tô fazendo aqui? Eu tinha que estar estudando, esse tipo de coisa. Então no começo era ruim dizer não. Só que depois, passando o tempo, eu já tava tão mergulhado naquele mundo que era algo que nem se passava pela minha cabeça sair de casa pra ir em uma festa, pra ir em uma praia, algo do tipo. Nem passava pela minha cabeça. Tem muito da programação que tua mãe te colocou desde criança, né? Esse negócio, tu tá perdendo teu tempo, tu tá aí, enquanto tem gente aí, tem gente estudando. E isso aí me influenciou demais. Eu pensava só isso. Enquanto eu tô aqui, tem alguém estudando. Vai roubar tua vaga. E pelo fato de eu ser novo, eu pensava assim, e o cara tá estudando há mais tempo que eu. Porque provavelmente as pessoas são mais velhas, elas estão estudando anos e anos pra isso. E eu tô aqui, um iniciante, sem nunca ter estudado uma matéria de direito. Então, de alguma forma, eu tenho que me destacar. Aí, como é que eu vou fazer isso? Estudando maior tempo por dia, maior quantidade de horas por dia que eu conseguir. Cara, era isso que eu fazia. E assim, é uma abdicação que tu fez, né? Com certeza tu abdicou de muita coisa, de saída com amigo, de, às vezes, teu baile de formatura, de estar junto com pessoas, de bater uma bola e tal, que foi por um tempo, mas eu tenho certeza que agora, teus amigos, o que tu vai alcançar agora? Pô, tu vai tem a estabilidade, tu vai ter teu emprego, tu já é um concursado, e muitos daqueles amigos que não fizeram essa escolha, talvez estão desempregados, né? Ou não passaram em alguma universidade, em uma faculdade, continuam dependendo dos pais. E eu tenho certeza que valeu muito a pena. Quando tu olha pra trás, fala assim, o que tu pensa? Pô, valeu cada abdicação ou... Não, me arrependi, devia ter. O que tu pensa? Valeu sim. E se eu voltasse no tempo, eu ia abdicar cada vez mais. Eu ia antecipar ainda mais, entendeu? Pois é, cara, é porque é uma energia... Eu falo muito isso nas nossas lives, né, que eu falo. Pessoal, se você se dedicar ao longo de alguns meses, como tu fez, foi alguns meses. 3 meses. Ele se dedicou muito para encurtar o seu período de aprovação. Olha como isso é louco. Você tá abdicando de um período curto da sua vida para ter uma vida inteira tranquila. Porque tu vai ter tua estabilidade, tu vai ter uma carreira, né, próspera, uma carreira bem definida. A estabilidade, deu orgulho aí pra tua família. Cara, isso é fantástico. É verdade. E com certeza tu já tá visando outros concursos, tá? Agora tu te empolgou, porque quando a gente passa, quando a gente fica muito empolgado. Não, agora eu vou passar em qualquer coisa, cara, porque a gente se sente muito assim, né? E assim, como é que foi esse período pra uma mãe, né? Nesse período que ele tava ali no 3º ano, Sim. tirando às vezes nota baixa, né? Como ele tá dizendo aí que tirou, não tava dando atenção para as notas da escola, com certeza ele tava tirando nota baixa. Como é que a senhora orientava ele? Porque ele tinha que terminar os estudos. Sim. Ele tinha que concluir, até porque senão tu não entraria, porque tem que ter o ensino médio, tem que ter o ensino médio completo. O que a senhora orientava para ele? Como é que foi essa relação aí? Foi um período assim que quem pedia para acelerar, que era eu, tive que pedir para ele te acalmar um pouquinho. Porque o que acontece eu sempre conheci muito bem meus filhos eu sempre conheci muito bem. Tanto assim que a gente sempre teve uma relação de verdade, né? Não mente para mim, não deixe perder minha confiança em você. E chegou um dia que ele chegou em casa e ele disse assim, eu consegui fazer tantos % de questão, né? Ele ficava fazendo as questões no celular, né? Aí eu consegui, eu tô avançando, eu tô conseguindo, meus gráficos estão subindo, tô melhorando, meu tempo tá melhorando, tudo, e ele bem feliz. Só que na escola me esperava um termo para me assinar que ele estava usando o celular na sala de aula. Então, como eu conhecia o filho que eu tinha, eu sei bem o que ele estava fazendo. Então, foi uma fase assim que meio que a escola ele estava sentindo que a escola estava atrapalhando a vida dele.
Só que era um processo que ele tinha que passar, né? Ele tinha que concluir, né? E a escola também não estava errada, estava cobrando o regimento dela, né? Tem para concluir. A escola não estava errada, a escola estava certa. Até porque se ele não concluísse, ele não ia poder tomar posse do cargo, né? Então, eu ficava naquele meio termo, assim, claro, puxando mais pro lado do meu filho, né? Que eu sei, que eu conheço, né? Mas aí, graças a Deus, foi indo, ele conseguiu concluir e deu tudo certo. A senhora teve, então, muito embate lá, né? Com a coordenação. Tive muito embate. Inclusive, teve um dia que ele voltou, né? Ele teve que voltar, eu não lembro bem qual foi o motivo. E, assim, eu retornei de imediato na escola, porque, assim, se ele ficasse... Era um dia de prova, ele voltou. Então, a gente já estava nessa corrida, já rumo ao concurso. Eu já tinha tomado já como certa aprovação. Se esse menino ficar reprovado, vai bagunçar tudo. Então, aí eu fui na escola, tomei as dores dele, fui explicar que às vezes ele precisava sair mais cedo para poder chegar no cursinho. E na escola ele já tinha uma outra visão dele, do menino que fugia da escola. Então, eram duas visões diferentes, né? Eu via meu filho, aquele menino que estava se esforçando, que dependia de transporte público para chegar no cursinho no horário, e eles viam como um aluno que estava fugindo. Eu via como um aluno que estava fazendo questão, né, no celular, e eles viam como um aluno que não estava prestando atenção na aula, que não deixa de ser verdade, né? Então, a gente chegou até ir lá no comando geral, pedimos para o comandante, eu digo, alivia um pouco, deixa pelo menos ele concluir. Ele já acaba, já estava faltando bem pouquinho pro final do ano já. Ele vai terminar e vai ficar tudo bem. E assim que terminou, né, o ensino médio dele, ele passou, graças a Deus, deu tudo certo. Aí veio a segunda aprovação dele. Massa. E, pessoal, o Paulo foi aluno foi aluno desde tu entrou lá em qual ano no Colégio Militar? Eu entrei no 7º ano, eu estudei no liceu, que era uma escola militar também, que foi lá que eu passei. Aí depois eu consegui, aí eu fui transferido pro 2 de julho no 8º ano. Exato. Ela tá falando de comando geral porque era uma escola militar 2 de julho do Corpo de Bombeiros, inclusive um abraço aí para todos os alunos lá do Colégio Militar 2 de julho da Vila Palmeira, né, que lá que tu estudava. E realmente teve assim, essa situação, porque a escola militar ela não permite que o aluno utilize o celular em sala de aula, lógico, né? Tem as regras, não é permitido. E com certeza ele estava tirando alguma nota baixa, a coordenação estava percebendo que ele não estava com tanta atenção em concluir, talvez em ser o melhor. Então, e ela, né, vendo que ele tinha esse outro objetivo de passar nesse concurso, estava acontecendo esse embate, né? Então, assim, a escola estava buscando, né, só que as visões são diferentes, né? Sim. A visão da escola era de uma, a sua visão e dele era outra. Mas agora eles assistindo, com certeza, né, já esclarece muita coisa, né? Ele não passou para direito. Pô, olha aí. Inclusive, eu sou grato também pela parte da educação do colégio, desde o 8º ano, porque, querendo ou não, eu estando ali sentado, escutando, tendo a aula, aquela questão da preparação pelo Enem, e foi graças ao ensino do colégio que eu consegui atingir uma nota boa, e eu também consegui passar na federal, para direito. Massa, quer dizer que tu passou na federal e passou em um concurso. Isso. E agora eu quero saber o seguinte, como é que foi? Quando a escola descobriu que tu passou, como é que foi? Aí todo mundo veio, com certeza veio atrás de ti, mano. E aí? Não? Não teve, não? Não. Ainda não teve a fotinha? Meus amigos, eles me Mas tu contou pro pessoal da escola? Não, eu vou ligar agora pra lá, pra gente mandar uma foto pra lá. Não sou assim, não. Não, mas eu fui lá buscar a documentação e a coordenação, sabe? Entendi. Souberam, sim. Não, pois a gente vai ter que divulgar isso aí, lá do Colégio 2 de Julho. Não, a gente é uma aprovada do Colégio 2 de Julho, lá do Corpo de Bombeiros, e com certeza eles vão ainda divulgar. Talvez, né? É porque não a relação já estava assim meio estremecida. Ah, talvez, ainda tem isso, né? Mas tá tudo certo. Mas com certeza era pro bem, era pro melhor, né? Isso. Era pro melhor, era buscando sempre a melhor educação. Exatamente. E, cara, como é que foi essa alegria, cara? Ele passou também em um concurso, em um vestibular tão concorrido para direito é muito concorrido. Como é que foi a reação da senhora quando a senhora descobriu?
Ele tava, assim, muito ansioso, né? Sim. Aí ele disse assim, mamãe, me dá, assim, tantos dias. Depois de tal dia que saiu o resultado, aí... Eu já tava começando a convidar, né? Meu filho, vamos na casa da tua tia, na casa da tua avó. E ele, agoniado com esse resultado. Aí ele me dá tantos dias que eu volto minha vida normal. Aí eu, tá bom, deixei ele. Aí quando chegou um dia de manhã, ele tá andando com o celular de cima para baixo lá, tentando olhar na relação lá. Aí ele, passei, aí começou a gritar, que passou, eu comecei a gritar também. Aí foi só a alegria, assim. Aí depois é que a gente vai pensar, assim, de que ele vai para outro estado. Aí depois veio o resultado também, que ele tinha passado Por direito. para direito. Então, assim, foi um ano de alegria, assim, de muita felicidade, graças a Deus. Massa. A família eu sei que com certeza tá vibrando, né? Como é que é assim, deve ser chato pros primos, né? Pros outros primos que não passou, deve tá bem difícil, né? Meus primos são, Graças são a estudiosos também. Também. São tudo fera. Pô, bacana. Então isso é cultural na família, né? Isso. De realmente ali a cobrança em querer dar o seu melhor nos estudos. Sim. E isso incentiva até os outros. Minhas sobrinhas passaram para medicina, também são... É só alegria, Caramba, essa geração. essa reunião de família aí é só sucesso, né? É só sucesso. Caramba, massa demais. Eu tenho certeza que vai ser uma alegria. É uma alegria muito grande pra família, né? Isso. Ter pessoas que ali, todo mundo empenhado em crescer na vida. Porque assim, a gente vê que vocês são pessoas que vieram de baixo, né? Sim. A senhora trabalha em qual é a sua função? A senhora trabalha em que hoje? Agora eu tô em casa. Sim. E no caso, tu trabalhava, não? Não. Tá no colégio. A gente tinha uma máquina de xerox e um sonho. Então, com essa máquina, a gente fazia um monte de coisa. A gente fazia cartão de visita, fazia lembrancinha. Então, a senhora trabalha com personalizado, é isso? É, em casa. Entendi. Então, a senhora... Daí a gente conseguiu fazer... pagar as despesas dele, as coisas que ele precisava. Assim. Isso também influenciou bastante, porque a questão financeira. Sim. Porque fazer um concurso em outro estado custa muito mais do que fazer no teu próprio estado. Tem viagem, tem hospedagem, tem tudo. E quando eu vi esse gasto, todo o gasto que ela teve para poder me mandar para lá, aí eu pensei que eu não podia reprovar. Aquele dinheiro não poderia ser em vão. Aí isso também me motivou bastante a buscar essa aprovação. Cara, isso é muito real mesmo. A gente vê o sacrifício, né, dos pais. A gente vê o quanto que ele está se esforçando. Porque dá pra ver, ó, aluno de escola pública sempre estudou em escola pública. Não são pessoas ricas aqui, estamos falando de pessoas humildes, pessoas ali que lutadora, realmente. Então, assim, o pouco que tem, a senhora investiu realmente no lugar certo, na educação. Sim. E tu vendo isso, eu lembro muito isso também, que a minha mãe, ela é merendeira uma escola do estado. Meu pai, salário mínimo também ganhava, eles não ganhavam, não eram altos salários. E quando eu fui fazer o CFO, tem os gastos dos exames, né? E eu via meu pai ali gastando, tirando de onde não tinha. Porque eu fiz vários na pública, né? Uhum. Eu me acabava, eu saí fazendo no SUS, acordando 4 da manhã, 3 e pouca, pra chegar lá. Não, pra chegar lá 4 da manhã, porque tinha que chegar pra pegar a senha, né? Uhum. Mas ainda assim não dava pra fazer todas na pública, então tinha alguns na particular. E eu lembro que meu pai tirou R$300 pra pagar os últimos exames, e aquilo ali doeu muito. Ver ele gastando ali um dinheiro que não tinha, a gente não tinha, ele tava tirando de algum outro lugar, entendeu? Sim. E dói, pô, né? E dói. E nesse ano eu não passei, pô, e foi mais doído, porque eu não passei nesse ano. E eu tô falando isso, eu lembro muito disso, porque a gente vê o sacrifício. Tua mãe também não tinha muito, mas ela economizava, ela trabalhava, e eu tenho certeza que a senhora ia até tarde trabalhando, pensando Sim. nisso, né? Como é que foi isso? Eu só lembro de um momento assim que a senhora tava cansada. Talvez até a dor de coluna era por isso também, né? Foi um tempo assim mesmo bem mas a gente viu assim a providência de Deus. Sempre assim, um pouquinho antes das viagens, as encomendas assim aumentavam, né? E ele me ajudava fazendo as artes, né?
e eu ficava na parte de corte, de montagem. Tudo pelo celular. Tudo pelo celular. A gente com o celular fazia e ia imprimindo e fazendo. E sempre, assim, perto da viagem. A minha mãe também, ela fez pano de prato para vender. Ela chegava, sabe aquela coisa de vó com dinheirinho amassado assim na mão? Me dava escondido o dinheiro para me viajar. Um dinheirinho para ele, entendeu? Também meu esposo também me ajudou bastante. Assim, minha família, graças a Deus, assim, nós somos bem unidos em relação a isso. E a gente se ajudou, assim, bastante. A gente vendeu empada. Quando chegou a parte dos exames, meu Deus, 3.000 e quase 4.000 de exame. E ele perguntando como é que ia fazer. Aí eu disse, não, não te preocupa não, que nós vamos dar o jeito. E eu ia pro quarto, chorava e orava e não conseguia, assim, encontrar, assim, uma luz, assim, uma saída. Aí a gente pediu um cartão emprestado, passou. Aí eu digo, agora como é que nós vamos pagar esse cartão? Mas foi, assim, tudo Deus foi providenciando e foi se encaixando e foi caminhando. E eu sempre não quis deixar esse fardo do valor, do dinheiro, nas costas dele. Eu dizia assim para ele, meu filho, aproveita a viagem, conheça outro estado, se não der certo lá, meu filho, vai para outro lugar. Tudo é uma experiência, você nunca, isso não é um gasto, é um investimento. Tenho certeza que de tudo que você estudou, alguma coisa vai ficar. Então, isso que você vai ficar, já dá para usar em outra situação. E assim a gente vai até a gente conseguir chegar no final e conseguir uma aprovação. Graças a Deus, deu certo. E quando a luta é assim mais doída, né? É. Quando esse processo é mais assim, passa por esse sufoco financeiro, parece que a vitória tem um sabor mais, né? É uma vitória muito melhor, né? A gente olha para trás e fala assim, valeu cada momento desse, cada dificuldade. Como é que foi? Onde é que a senhora estava quando a senhora descobriu que ele passou na Polícia Militar? Como é que foi? A gente estava em casa, né? Ele já estava na expectativa de sair o resultado. Eu acho que ele nem dormiu esperando esse resultado. Dormi não. Aí quando eu desci, ele estava lá, dando com o celular dele, tentando baixar o PDF, o PDF, Diário Oficial. O Diário Oficial. Aí ele voltou lá para pesquisar, né? Saiu o nome dele. Aí pronto, começamos a gritar e foi aquela felicidade. Aí conta ou não conta, aí vamos contar logo, vamos contar para quem primeiro. Aí a gente imprimiu, né? Foi lá na casa da minha mãe para contar para ela, né? Aí já, mãe, vamos ali almoçar. Aí levamos ela para almoçar no restaurantezinho lá na Parque Vitória. Aí ele falou para ela que ele levou ela para almoçar, que era para dizer para ela que ele tinha conseguido passar no concurso. Aí ela chorou, ficou feliz demais. No começo, acho que ela nem entendeu que era tão longe. Mas foi muita alegria, assim. Foi só felicidade. Aí, cada etapa, a gente pensava assim, essa etapa vai ser mais calma. Aí, não. Todas as etapas eram um nível de dificuldade. Porque, assim, para vocês aí, pessoal, para quem passa na Polícia Militar ou algum concurso militar, tem várias etapas, né? A etapa da prova é apenas a primeira. Passou, ainda tem ali a entrega de exames, tem o TAF, psicotécnico. A senhora falou agora há pouco como foi difícil pagar os exames, né? Sim. Porque é o aluno que custeia, né? É o candidato que custeia ali os seus exames, então não é fácil. E pode dar algum tipo de problema, né? Sim. Pode dar algum tipo de problema. Inclusive, no teu caso, até deu um probleminha, né? Mas foi resolvido, né? Foi, por conta só uma vacina. Uhum. Aí eu atualizei e voltei de volta pro certame, normal. Inclusive, o concurso do Pará foi um dos concursos assim, que eu acho mais exigentes assim, no sentido da parte de exames. Isso. Em relação à CFO, lá é muito mais exigente. O CFO daqui é muito mais tranquilo. Lá eles realmente exigem muito, né? Vários alunos foram reprovados, só que alguns recorreram, conseguiram, mas várias reprovações, entendeu? O psicotécnico, tu sentiu dificuldade? Não, assim, eu fiquei com medo, né? Porque inexperiente, mas comprei um cursinho e consegui lá. Eu fiz alguns simulados e percebi que não era tão difícil assim. Entendi. E um dia eu fiquei mais tranquilo. Agora, a minha maior dificuldade mesmo foi no TAF.
No No TAF. TAF foi bem complicado pra Qual mim. foi a modalidade que tu mais... Eram quase todas, porque eu era um garoto sedentário. Como eu passei esses últimos meses da minha adolescência, do ensino médio, estudando só em casa, eu quase não tomava ação na rua, esse tipo de coisa, então eu estava extremamente sedentário. Mas eu tive um treinamento, um amigo meu, o nome dele é Alex Brasil, ele é especialista em TAF, ele é personal. Ele é policial militar também. E ele foi me instruindo. Aí depois de meses e meses, que é aí que eu fui bater os índices. Mas no dia do TAF eu fiquei muito, muito nervoso. Quase que eu não consigo, só de nervoso. É mesmo, não? E tua família não tava lá, tu tava só? Tava. Olha só. Mas assim, eles todo tempo ligando pra mim, torcendo por mim. Então a energia deles estavam junto comigo lá. Massa. E é um momento, assim, muito forte, né? A gente tá lá, todo mundo, aquela loucura. E todo mundo, querendo ou não, a gente tosse, né? E é triste ver quando alguém não reprova. Tu viu muita gente reprovando esse TAF? Vi na minha bateria, porque eu corri, eram 11 horas, 10h40. E pra quem não conhece o Pará, lá é muito quente, muito quente. E na minha bateria, na hora da corrida, desmaiaram 4 pessoas. Então foi algo assim, foi algo surreal, assim, olhar aquilo. E depois, tu vê um cara assim, um cara gigante, forte, chorando que nem uma criança, porque ali é um sonho que foi interrompido, né? E tu olha lá, tu vai abraçar, cumprimenta ele, mas no fundo tu fica só agradecendo a Deus, que graças a ele deu tudo certo. É triste, né? Porque, poxa, tu passou em várias etapas, passou na parte que é mais difícil, que é a prova escrita. É a fase que mais reprova. Te esforçou aí, chegar no dia do TAF e reprovar, cara, é muito doído isso, é muito doído. Então, com certeza, você que está estudando tem que treinar também. Não precisa correr 20 km, 10 km como muitos fazem. Não é preciso isso. É treinar 2, 3 vezes na semana, faz sua corrida, tem uma vida ali ativa, faça uma academia ou faça uma corrida 3 vezes na semana, tá tranquilo. Você não vai ter problema no TAF, beleza? Agora a pessoa, por exemplo, tu tinha uma vida sedentária, tu te isolou, né? Que não é o aconselhável. O aconselhável é a pessoa, porque até essa tua atividade física vai melhorar os teus rendimentos nos estudos. Tu fica mais relaxado, tu fica mais tranquilo. Eu não sei se tu passou por isso, mas tu ficou um pouco ansioso, tu sentia muito isso? Na época dos estudos? Dos estudos? Sim, tava quase enlouquecendo, assim, sentia dores de cabeça e me sentia muito cansado também. Acho que era por conta que eu dormia pouco. Mas eu creio que a atividade física ia relaxar bastante se eu tivesse feito. Com certeza. A atividade física ela é fundamental. Tu relaxa, tu aprende melhor, tu dorme melhor. Então tu aprende muito melhor quando tu tá fazendo atividade física. Então... Mas assim, na época foi por conta do tempo. Era necessário esse isolamento. Mas assim, eu conheço muita gente que treinava pro TAF e não obteve a aprovação. Porque tem muita gente que confunde, né? Tem cara... Prioriza o mais Exatamente. Tem cara que acha que eu tô treinando pro TAF, tô me preparando pro concurso. Cara, se tu não passar na prova, tu não vai pro TAF. Aí eu vejo um pessoal aí treinando, vai pra praça, fica batendo polichinelo, fica correndo. Cara, tu tem que focar na parte de estudos agora nesse momento. Se tu não passar nessa parte, tu não vai fazer o TAF. Então, existe um momento para cada coisa. Isso. Eu sempre falo, existe um momento para cada etapa. O momento de agora é estudar. Vai chegar o momento que você vai intensificar o treinamento para o TAF, que foi exatamente o que tu fez. Eu falo muito isso para os nossos alunos que treinam, né, também. A gente, pessoal, agora é o momento de estudar. É focar muito nos estudos e treinem 2, 3 vezes na semana. Quando passar, aí é foco total na fase do TAF, beleza? É isso. Agora as pessoas querem nadar tantos quilômetros, querem correr tantos quilômetros. Pra quê? Se você ainda nem passou. Eu acho que essa é a maior diferença entre o cara que passa e o cara que não passa. Que é a questão do pé no chão, se manter com o pé firme no chão. Não ficar imaginando coisas. Sim, ter o foco total. Eu tenho que fazer isso pra passar e eu tenho que deixar de fazer isso pra passar.
Tem gente Exatamente. que fica se iludindo. Exatamente. E a senhora que acaba acompanhou, né? E a senhora que acompanhou todo esse processo, eu imagino que como é que foi assim, a senhora aconselhava muito ele, né? Deu aquele apoio ali pra ele, como é que era? Ele teve algum momento que a senhora sentiu que ele estava meio pensando em desistir? Teve algum momento? Sim. O TAF eu perdi uns 2 quilos também. Foi? Corria com ele Corria não, ele corria, eu caminhava na reserva. Aí, tanto que depois do TAF eu fui de novo. Eu digo, meu filho parece assim que perdeu o sentido, assim, de eu ficar fazendo caminhada treinando. Mas teve tempos, assim, que foram difíceis, assim. Ele ficou desanimado. Mas, assim, ele tem uma força de vontade, assim, muito grande, que move ele, que na mesma hora que ele parece, assim, estar abatido, ele volta de novo. Tô no jogo, vai dar certo. Na época, Graças a Deus ele é muito otimista. na época da prova quando eu tava estudando pra prova, foi o tempo assim que eu mais tinha altos e baixos. Às vezes eu pensava em desistir, esse tipo de coisa. Pra quem não sabe, teve o concurso de lá, foi anulado durante um tempo. Eles disseram que não ia acontecer por conta de ajuste no edital, esse tipo de coisa. E nessa época eu simplesmente já tinha 2 meses já estudando, e eu pensei, eu vou desistir. Nem vai ter concurso, e eu me matei de estudar. E durante umas 2 horas eu desisti de estudar. Aí eu lembro que ela foi lá no quarto e explicou que não importa se tivesse tendo concurso ou não, o meu estudo vai servir para outros concursos, para outras coisas. E que não era para me parar de estudar, porque empecilhos sempre ia ter. Se eu passando nesse concurso ou não, em outros concursos, sempre ia ter empecilhos. Mas que era para me continuar. E isso foi um momento marcante, que foi quando eu pensei em desistir, mas graças a ela eu continuei estudando. Olha, e a senhora nem lembrava desse dia, né? Mas essas palavras foram fundamentais para acalmar ele, tranquilizar e deixar ele centrado no objetivo dele. Porque é normal, nesse período de estudo, a gente ter altos e baixos, a gente querer desistir, a gente não querer mais nada, a gente pensa assim, caramba, eu perdi esse tempo todo da minha vida. Quer dizer que esse tempo todinho aqui não serviu de nada. Mas, cara, nada é perdido. Conhecimento nunca é perdido. Verdade. Aquele conhecimento ali vai servir para outros concursos, por exemplo, se fosse anulado esse concurso. Então, tu nunca tá perdendo teu tempo quando tu tá te dedicando aos estudos. Isso é verdade. Tu tá ganhando cada vez mais. E é algo que ninguém vai te roubar, ninguém vai te tirar o conhecimento adquirido ao longo desse período. Teve um dia, assim, que foi bem interessante. Eu tava falando pro irmão dele, né? Meu filho, tu tem que estudar já, terminando meu serviço com ele, já começando com outro. Meu filho tem que começar a estudar e não sei o quê, falando pra ele. Ele diz, eu sei, mãe, Paulo me disse. Ele não estuda, não é porque ele gosta, ele estuda porque precisa, então eu vou estudar também. Aí eu digo, então ele já entendeu que estudar não é uma opção, é uma condição que tu tem que ter para poder chegar em algum lugar, né? Porque ninguém gosta de ficar trancado dentro de um quarto, estudando, ainda mais nas condições que ele ficava. Calor, celular, o quarto dele é muito quente, mas mesmo assim ele ficava lá. Então, aquele lugar ali não era um lugar que fosse uma opção de escolher, né? Ele estaria naquele lugar, mas é uma condição que tem que se colocar para poder almejar alguma coisa no futuro. Exatamente. E qual seria aí o recado, a orientação que a senhora daria para uma mãe que está assistindo agora, né, essa live, esse podcast? Qual a orientação que a senhora daria para essa mãe que quer um filho que também seja estudioso, que queira ter esse caminho, que queira esse caminho de estudo, de dedicação? Qual o conselho que a senhora daria para essa mãe? Assim, eu costumo dizer que não existe uma data para se começar a estudar, né? Desde pequeno, desde o lado do infantil, do maternal, a gente tem que começar a plantar essa semente, o desejo de estudar, de ter compromisso com o horário. A criança precisa brincar, precisa, mas ele também tem que estudar. Eu coloquei o Paulo para fazer o Enem desde o primeiro ano, como treineiro, né? Algumas pessoas acham que isso é desnecessário, mas na verdade já era para ele estar adquirindo experiência. Então, investir, sempre investir. A gente dá brinquedo, a gente dá outras coisas, dá lazer, mais
principal investimento que a pessoa pode fazer na vida de um filho é a educação, através do conhecimento, é um livro, é uma mensalidade de cursinho. Nada disso é custo. Tudo isso é investimento. E pode ter certeza que um dia vai ter retorno. E tu, Paulo? Qual o conselho que você daria para um jovem, né? Talvez lá do 2 de julho, lá do Colégio 2 de Julho, que está ouvindo agora, ou de outras escolas, que tem esse objetivo também, né? De ser aprovado, de passar em um concurso, de ser independente logo cedo, né? 18 anos, tu vai ter tua independência. Tu já vai poder ajudar tua família, vai agora poder comprar teu carro, tua casa, vai ter tua vida, né? Qual o conselho que tu daria para uma pessoa que nesse momento, né, tá querendo ir por esse caminho? Sabe, para um adolescente que está iniciando a vida adulta, existem momentos que são muito difíceis. Ele vai encontrar muitos empecilhos na sua caminhada, esse tipo de coisa. E eu te digo para não se assustar, não desista, continue estudando. É difícil, mas pode ter certeza que tudo vale a pena, tudo. Então continue nessa trajetória, não ir por lados, não se espere em pessoas que não obtiveram sucesso, se espere em pessoas boas. Busque se relacionar com pessoas que tem as mesmas intenções que você. E é isso, não desista, estude, se esforce, que tudo vale a pena. No final é tudo gratificante, só felicidade. É isso aí. Galera, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, queria agradecer todas essas orientações que vocês deram aos nossos alunos. Um dia eu tenho certeza que tu te inspirou em algum dos nossos Stellarcast. Nem te perguntei, tu assistiu os Stellarcast? Já assisti. Bacana. E agora, com certeza, tu vai estar aí motivando muitos alunos, né, que vão assistir essa história, e a senhora também, né, que deu muitos relatos aqui, muito marcantes, né, importantes para talvez uma mãe que esteja assistindo aqui e queira trazer essa visão para o filho, né. Eu queria agradecer cada um de vocês aqui. E, pessoal, sigam o exemplo deles. Sigam esse exemplo de dedicação aos estudos. Pode ter certeza que vai ser uma mudança de vida absurda nas suas vidas, e nada foi perdido. Todo esse tempo que tu falou aí, que abdicou de tempo, de sair com os amigos, de ir em alguma festa, ir pra praia, tudo valeu a pena, como ele mesmo acabou de falar. Cara, ninguém se arrepende. Não existe arrependimento. Não existe. Agora, talvez os amigos deles, né, que na hora tava na praia, tava curtindo, agora vão olhar ele postando foto na praia, com seu carro novo, viajando. Mas isso é fruto do trabalho dele, da dedicação e da dedicação da sua família também. Então, pessoal, fiquem com Deus, mantenham focados nos estudos, que com certeza vocês também alcançarão o sonho de vocês. Valeu, pessoal, até o próximo Stellarcast.